Oi, meu nome é Felipe Bernardo e essa é mais uma revisão de inglês a português, de livros de autoajuda, de inspiracionais, biografias e diversos assuntos. E o livro dessa vez é um livro chamado The Relationship Handbook, um guia simples para relacionamentos satisfatórios, né? Essa é mais ou menos a tradução literal que eu dei para o nome desse livro, porque ele não existe ainda em português ou no Brasil. O título dele realmente seria, então, algo como o Manual de Relacionamentos, né? Então, um livro sobre relacionamentos, sobre como ter melhores relacionamentos, seja íntimos ou até no trabalho, com amizades e tudo mais. E esse é um livro escrito pelo autor chamado George Pransky. Agora, eu vou ler o começo dessa revisão, que se você quiser ter a revisão completa em PDF de 6 páginas que eu fiz esse livro, só acessa no link aqui abaixo na descrição do vídeo. Mas eu comecei essa revisão com a citação do livro, que vai mais ou menos assim. Existe um problema genérico nos relacionamentos entre casais, onde a infelicidade é gerada através dos seus pensamentos, mas a culpa é posta na outra pessoa. Então o livro ele tenta fazer com que o leitor entenda como que a nossa mente funciona, como que as nossas emoções funcionam e aonde que a gente precisa tomar mais responsabilidade ou entender como que a nossa experiência é criada para que então isso nos ajude a ter um melhor relacionamento com as pessoas. Então é mais sobre, não é tanto sobre ferramentas ou técnicas ou passos de 1 a 10 sobre como ter melhores relacionamentos, é mais sobre como que a gente pode estar mais em um estado de tranquilidade, de leveza, de paz, e mais presente com as pessoas, porque isso, consequentemente, vai criar melhores conexões, intimidade e um melhor relacionamento com as pessoas. Então vamos lá, eu vou falar sobre 5 ou 4 grandes ideias. A grande ideia número 1, está tudo no olho de quem vê. Esse é o ponto-chave do livro, na minha opinião. Basicamente, nós temos a tendência de culpar as pessoas por como nós nos estamos sentindo. Quando a gente começa a observar no nível mais emocional, se você parar para observar, se você está dirigindo, por exemplo, e alguém te corta no trânsito, você sente raiva, não é? Se alguém te perguntasse, naquele exato momento, de onde que a sua emoção está vindo? Você vai falar, está vindo da situação. Alguém me cortou no trânsito e eu estou sentindo raiva. É claro que está vindo da situação. Essa pessoa aí não sabe para onde ela está indo e tudo mais, e eu sinto raiva. Só que se você parar para observar, tem outros momentos na sua vida em que você passa pela mesma situação, só que sente emoções diferentes. Talvez tenha uma outra variável aí onde a gente não esteja prestando atenção. Então talvez alguém te corta no trânsito no outro dia e você está de bom humor. E aí você fala, essa pessoa tá com pressa, não tem problema. Ou então você até fica um pouco estressado, mas você deixa levar e releva, né? Então tem uma variável entre a situação e como nós nos estamos sentindo, que a gente não leva em consideração, que é muito importante. Que basicamente o autor fala bastante sobre o nosso estado mental a cada momento. Tem vezes que nós estamos no estado mental de bom humor, nossa mente está clara, nós conseguimos ver as coisas sem tanta reação emocional. E tem vezes que nós estamos de mau humor e mais preocupados ou com estresse porque nós estamos com pressa ou com medo ou mais inseguros. E aí a gente vai ver a situação através dessa... É como se fosse uma lente imaginária que a nossa mente começa a criar. É como se fosse usar óculos, né? A lente dos óculos. Se eu tenho uma lente de preocupação, eu vejo tudo com preocupação, não é? E aí quando alguém te diz alguma coisa, quando alguém comporta de uma certa maneira... e você tá com essa lente de preocupação, você vê aquilo como um medo, né? O que vai acontecer se essa pessoa se comportar dessa maneira? Se você tem com uma lente de clareza, de tranquilidade, você vê o que a pessoa faz, como ela fala com você, e não releva, e releva mais, e não se importa tanto, né? Tem mais uma leveza com a comunicação com as pessoas, por exemplo. Então, está tudo no olho de quem vê, basicamente fala, é meio que um convite para tentar nos ajudar a observar de onde nossas emoções estão surgindo. Qual realmente é a causa das nossas emoções? Parece que está vindo do mundo de fora.
Só que se a gente parar para observar, tá na verdade vindo dos nossos pensamentos, da nossa percepção, do nosso estado mental sobre o mundo de fora, naquele momento. Próxima grande ideia, mais intimidade. Embora muitas pessoas achem que a sensação de estar perto de uma das outras e íntimo e conectado vem de talvez muitas horas passadas com aquela pessoa, ou de uma conversa profunda, ou de quando você não sente íntimo com a pessoa, precisa conversar sobre aquilo e até o ponto do problema, né? A chave do problema, para então que você encontre a intimidade. Que, aliás, se você já tentou fazer isso, você tem a experiência de que nunca funciona, né? Você não está tendo aquela conexão com aquela pessoa e tentar conversar sobre o problema e geralmente nunca funciona. Porque no livro o autor fala que a intimidade, nós temos um mal entendido sobre de onde que a intimidade vem. A intimidade não vem de nada disso, a intimidade é um estado natural que nós nascemos, já é inato, que acontece quando uma pessoa está presente e a outra pessoa também está presente naquele momento. A conexão, ela se estabelece naturalmente, pelo fato das duas pessoas estarem presentes umas com as outras. Se eu estou presente com aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não está tão presente comigo, ela está talvez contando uma história e está contando problemas e está falando sobre o drama da vida dela, mesmo eu presente comigo mesmo e conectado comigo mesmo, se eu não estou escutando meus pensamentos do que dizer para ela, se eu não estou distraído com o que eu vou fazer amanhã ou o que eu fiz ontem, ou analisando muito o que ela está dizendo na minha mente, se eu não estou muito apegado à minha cabeça, eu estou presente, estou escutando, eu estou aqui, né? Aquela pessoa consegue sentir isso. Há uma conexão maior. Então aquela pessoa, consequentemente, vai começar a se acalmar também. Vai começar a ficar cada vez mais presente. Quando a nossa mente está vazia, quando a nossa mente está mais calma, está mais clara e presente, é dali onde vem a intimidade. Não é? E quando duas pessoas estão daquela maneira, é ali onde tem aquela intimidade e conexão. Próximo ponto. Comportamento versus estado mental. Entender essa distinção, para mim, foi o que fez uma das maiores diferenças em qualquer relacionamento que eu já tive. Porque no passado eu achava que o comportamento das pessoas ditava quem elas eram, a sua identidade. Não é? Então, você faz isso, é porque você é desleixado mesmo. É porque você é preocupado. É porque você não tem paciência mesmo, como pessoa. É porque você é assim. E se a gente acha que o comportamento da pessoa dita quem ela é, você não concorda que não tem solução? Acabou. Não tem chance de melhora nenhuma. Porque se a pessoa é assim, então ela é assim, acabou. Não tem o que fazer. Só que se a gente para observar, a gente começa a ver que isso não é verdade. Nós conseguimos sim agir de outras maneiras. Não é? Nosso comportamento não dita quem nós somos. Porque os comportamentos que nós temos, na verdade, eles vêm de um estado mental que a gente tem em a cada momento. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa A e a pessoa B, e a pessoa A, ela tá gritando, ela tá com raiva da pessoa B, ela tá gritando com raiva, né? Naquele momento, a pessoa A, ela tá com uma visão distorcida das coisas. Ela tá num estado mental de um mau humor. Ela tá com aquela lente, né? Talvez de irritação, de insegurança, de impaciência. Então, não importa o que estiver acontecendo, seja tarefas de casa, seja comunicação, seja conversar com outras pessoas, não seja qual for o tópico, seja dinheiro, não importa. Aquela pessoa, ela vai ver qualquer tópico, qualquer situação, através daquela visão distorcida de raiva, de impaciência. Se a pessoa B entende que ela está agindo daquela maneira, ela está gritando, ela está com raiva, pelo estado mental que ela está tendo, a pessoa B ela consegue ter mais compaixão, não é? Eu entendo porque você está fazendo isso. Todos nós já tivemos estresse, já estivemos com raiva ou impacientes. A gente consegue se relacionar com as pessoas, porque isso é humano. É simplesmente humano a gente sentir emoções diferentes e nos apegar com algum problema achando que é verdade.
não é? Então, se a pessoa B consegue ver isso, ela consegue ter mais compaixão, consegue ter mais presença, e então tem mais aquela conexão, aquela intimidade, e os problemas se resolvem mais facilmente. Agora, se a pessoa B não percebe que a pessoa A está partindo de um estado emocional, de um estado mental meio que desequilibrado, meio conturbado, a pessoa B vai levar na pessoal. Você não pode falar assim dessa maneira comigo, você não pode agir dessa maneira, mas ou vai contradizer tudo que a pessoa está dizendo, né? Vai criar aquela briga de argumentos. Então, entender, criar uma distinção entre o que é comportamento e o que é o estado mental da pessoa, as emoções dela, ajuda extremamente, porque você consegue ter mais compaixão, mais entendimento daquela pessoa. Isso não quer dizer que você vai relevar e aceitar todo o comportamento que aquela pessoa vai fazer. Não é isso. Porque é uma distinção, certo? Então, você pode amar a pessoa por detrás do comportamento e, assim mesmo assim, discordar do comportamento em si. É só que você não vai envergonhar a pessoa pelo que ela faz. Você não vai culpar a pessoa ou criticar ela, julgá-la ferozmente, né? Colocá-la para baixo pelo que ela faz. Você vai entender que ela fez aquilo porque ela estava no estado mental que ela tinha naquele momento, né? Uma visão meio que limitada e distorcida das coisas. Próxima grande ideia, para eu tentar terminar isso mais rápido. Arrumando o problema do outro. Isso aqui é bem interessante, porque quando a gente para observar, a gente tem a tendência de tentar arrumar os problemas das outras pessoas, não é? Se uma pessoa vem para você com um problema, ou minha vida está muito difícil, ou eu não consigo resolver isso, a gente acha que a gente precisa arrumar, né? A gente precisa consertar o sentimento dela para ela ficar bem, né? Porque aí, geralmente, é pra gente estar bem. Né? Enquanto essa pessoa estiver meio que transtornada, eu vou ficar meio que impaciente, eu não vou saber o que fazer para ajudar ela. Quando ela estiver bem, então eu posso relaxar, né? Então, já é uma dica, né? A gente tenta arrumar as pessoas pra gente ficar bem, mas isso é um outro caso. Quando as pessoas têm problemas, estão trazendo os problemas, o George Pransky, o autor, fala que nós temos dois modos de pensar. Um é um modo de problema e o outro é um modo de solução. Quando a gente está pensando sobre qualquer coisa através de um modo de problema, é quando a gente está de mau humor, nosso estado mental está mais para baixo, vamos dizer assim, e a gente só vai ver problema. Não tem como a gente ver uma solução quando a gente está estressado, preocupado, de mau humor e tudo mais. A gente está naquele modo de ver problema ou desesperançoso, a gente não vai encontrar uma solução. E quando a gente percebe que isso é simplesmente como a nossa mente funciona, quando as outras pessoas nos trazem um problema, o autor fala que não tem como você resolver o problema daquela pessoa. Porque aquela pessoa só vai resolver o problema dela quando ela mudar a perspectiva dela, quando mudar o estado mental dela, quando ela acordar um pouco e a mente dela clarear. Então não tem como você tentar dar conselho para aquela pessoa naquele momento, ou tentar arrumar ela, ou tentar arrumar o problema, ou tentar falar, faz isso, faz aquilo. Isso não vai entrar para uma orelha e vai sair pela outra. Né? Você já deve ter experienciado isso. Não tem muita solução tentar ajudar as pessoas quando elas estão trazendo um problema. A melhor coisa a ser feita é tentar observar, primeiro, que todos os sinais daquelas pessoas que mostram que elas estão partindo de um estado de problema no pensamento dela. Então, quando ela está vendo as coisas com mais limitação, está mais deprimida, está mais desesperançosa, isso é um sinal vermelho, que a mente dela está muito rápida. Naquele estado, simplesmente ouve, simplesmente seja presente, tenta voltar a criar aquela conexão, seja curioso para como aquela pessoa está passando por aquilo, né? Porque o segundo ponto é que quando aquela pessoa começar a ficar mais tranquila, você vai perceber sinais também. E esse vai ser o sinal verde. O sinal verde é quando a pessoa está vendo mais soluções. Talvez eu possa fazer isso. Ela está mais aberta a ver outras perspectivas. Ela está mais tranquila, ela não está pensando tão rápido. Ela está mais relaxada, né?
Então esses são sinais de que ali talvez são momentos em que você pode tentar dar sugestões, de tentar falar, talvez você pode fazer isso, o que você já pensou sobre isso? Porque aí sim ela vai conseguir observar e absorver soluções onde ela não estava vendo antes. Próximo ponto. Eu discordo. Essa grande ideia para mim foi uma das que mais me impactou. O George Pransky fala que há 5 maneiras de responder a uma opinião ou visão da outra pessoa: censurar, discordar fortemente, argumentar, considerar e aprender. Vamos colocar na prática. Imagina que você está num relacionamento e o seu parceiro fala que o seu filho precisa lavar mais a louça para ter mais responsabilidade e deixar de ser desleixado. Beleza. Como você responde aquilo? Se você responde com censura, que é basicamente a pior maneira de você resolver e ter essa conexão e um bom relacionamento, você nem vai esperar aquela pessoa terminar de falar e você vai falar e você vai reprimir a sua opinião. Você vai falar, não importa o que você está querendo dizer, eu não quero ouvir. Se você discordar fortemente, você vai provavelmente atacar aquela pessoa. Você vai até ouvir um pouco, mas você vai criar um argumento forte para tentar provar aquela pessoa que ela está errada, ou vai atacar ela emocionalmente. Se você responder com argumentos, você vai sempre ver o lado negativo do que aquela pessoa está tentando dizer. Ah, não, o que você está dizendo? Meu filho não é desleixado. Não, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Então, você até que ouve, mas você sempre tem mas. Não, mas. Porque você está sempre discordando. Você quer argumentar, quer trazer um lado oposto àquela visão. A quarta maneira é que você vai considerar o que a pessoa está trazendo para você, os pontos que você concorda, os pontos que você vê sendo verdade. Então, por exemplo, nesse contexto, você iria falar: eu também não gosto que o meu filho seja desleixado. Eu gostaria que ele tomasse responsabilidade. Sim, eu concordo com isso. Talvez eu não concorde com a metodologia ou tal, mas eu não falo isso. Eu primeiro trago para aquela pessoa, respondo a ela o que eu concordo do que ela falou. Não é? Ou eu tento entender a maneira como aquela pessoa está pensando. Né? E aí a gente vai para o quinto ponto, que é com aprender. Né? Se você responder com aprendizado, você vai responder àquela pessoa tentando entender como ela vê o mundo, como que ela chegou naquela conclusão, como é que ela tem aquela opinião. Então, para ficar um pouco mais claro, imagina que você vai viajar para um outro país, para uma outra cultura. Provavelmente você vai estar mais aberto a tentar entender os costumes e cultura daquela pessoa, não é? Daquela sociedade. Você vai pensar: por que você pensa dessa maneira? O que você acha de comer essa comida? Como é que você vê política? Você precisa ficar curioso para tentar entender a cultura, porque senão você é excluído, né? Geralmente quando a gente viaja é mais comum a gente fazer isso. E esse é o nível de aprendizado que a gente pode ter com qualquer pessoa quando a gente está numa comunicação com elas. É esse nível de curiosidade, de tentar entender como ela vê o mundo dela, não é? E a partir desse nível a gente está muito mais conectado com aquela pessoa e a gente é capaz de achar soluções e de ter mais intimidade e ter uma sinergia muito melhor. O relacionamento fica muito mais rico. Então é isso. Se você quiser dar uma olhada em todas as grandes ideias, de novo, o link está aqui embaixo para o PDF completo de 6 páginas dessa revisão. E se você gostou, me fala qual foi um insight, escreve aqui embaixo, qual foi um insight que você teve e o que você vai fazer para colocar isso em prática para você ter melhores relacionamentos também na sua vida. É isso aí, um abraço.